Olá, sou Bruno Manuel e junto com o Victor Tavares e a Gediane Gilberta, vamos falar sobre a vida e contribuições de Ernest Everett Just. Bom, Just nasceu em 14 de agosto de 1883, filho de Charles e Mary. Aos 4 anos, seu pai e seu avô acabaram morrendo e seu pai foi por conta do alcoolismo. E assim a mãe de Just acabou por ter que chefiar a casa nesse momento, cuidando dele e dos seus outros 4 irmãos. Então, Mary acabou colocando Just é, aos 6 anos numa escola apenas para negros, enquanto ela tentava sustentar a família. Quando era jovem, Just ficou gravemente doente com febre tifoide. Então, todo o aprendizado que ele teve em aprender a ler e escrever, ele acabou perdendo sua memória e dificultando esse aprendizado dele, fazendo com que ele esquecesse tudo que ele já tinha aprendido. Sua mãe foi muito compreensiva por um tempo, mas ela logo desistiu de tentar reensinar ele novamente. Já aos 13 anos, ele foi mandado para uma escola preparatória para que ele entrasse na faculdade, que seria a Faculdade de Meriden. Ele completou esse programa preparatório em, de 4 anos em 3 e acabou indo para o colégio de Dartmouth College. Porém, no seu segundo ano nessa escola, ele voltou para casa para visitar a família. Só que quando ele voltou, ele descobriu que a sua mãe tinha morrido horas antes da sua chegada, o que acabou perturbando ele um pouco. Já na faculdade, ele teve algumas aulas sobre fertilização e desenvolvimento do óvulo, que fez com que ele despertasse um interesse por biologia. Ao longo do curso, ele também ganhou honras especiais pelo seu destaque em zoologia, botânica, história e sociologia. Ele foi um dos alunos de destaque da sua faculdade, tanto que no seu discurso de formatura ele foi um dos alunos de destaque escolhidos para fazer esse discurso. Mas por conta de ser negro, o comitê da sua faculdade achava que era uma gafe permitir que ele fosse quem fizesse o discurso para os ex-alunos e benfeitores, mesmo ganhando tantos prêmios e notoriedade na faculdade. Just, após a faculdade, lecionava em Howard University e tendo seu PhD em 1916 pela University of Chicago. Just, ao se formar, ele começa na procura por vagas e se depara com uma dificuldade, exatamente por ser negro. Então, todas as universidades não o aceitavam. E apesar de ser um cara brilhante, ter notas boas, ter um currículo bom, a faculdade não aceita. E ele decide ir para a faculdade que tem uma história de universitários negros. E ele fica nessa universidade como professor de retórica e inglês, em 1907. Mas ele não permanece muito tempo como professor de inglês, e em 1910 ele fica encarregado do departamento de biologia. E por se destacar na área, Just se torna chefe do novo departamento de zoologia. E é nesse novo departamento que ele começa a conhecer pessoas. E ele conhece o chefe do departamento de zoologia da Universidade de Chicago e também diretor do laboratório de biologia marinha, que o faz um convite de visitar o laboratório de biologia marinha. Ernest aceita e a partir daquele ano, todos os anos, ele passa o verão no laboratório de biologia marinha.
ele não se desliga da universidade, mas passa a ter um vínculo com o laboratório de biologia. Durante esse período na universidade, ele se matricula também no programa acadêmico avançado da Universidade de Chicago, que é onde ele vai conseguir o seu PhD. Ele investigava principalmente fertilização e os hábitos reprodutivos das espécies, principalmente de vermes marinhos e do conhecido ouriço do mar. Nessas pesquisas, Jansch se destacou e passou a ser procurado no estudo de ovos e embriões de invertebrados marinhos. Uma coisa que era só para ser uma visita de verão, ele passa a ser conhecido por muitos pela sua experiência e passa a ser procurado. Tanto que ele recebe, em 1915, a medalha da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Ele é o primeiro a receber essa medalha. E em 1916, ele consegue o título de PhD com a tese sobre a mecânica de fertilização. Apesar de ser a área de invertebrados marinhos que ele se destaca, Jansch ele ganha nome porque ele explorou áreas como a patogênese experimental, divisão celular, desidratação em células e fisiologia do desenvolvimento. Tanto que tem um livro que fala sobre os feitos de Jansch, que não se resumia só aos invertebrados marinhos. Só que Jansch ele ainda se sentia muito preso, não conseguia espaço nas universidades americanas, e ele passa a conhecer outras universidades. E em 1929, ele viaja para Nápoles, na Itália, e vai realizar experimentos em um outro local, na estação zoológica. Passa um tempo e depois ele é o primeiro afro-americano a ser convidado para conduzir pesquisas no Instituto de Berlim, na Alemanha. E ele vai permanecer nesse instituto de 1930 a 1933, que é quando ele vai fazer também pesquisas em Paris e França. Esse período de viagens do Jansch acaba encerrando com as invasões nazistas. Por ser negro, mais uma vez, a carreira dele é interrompida e ele acaba voltando. Acredita-se que se Jansch tivesse tido mais oportunidades, se não tivesse recebido tanto não por conta da sua cor, ele teria realizado muito mais feitos. Mas apesar disso, apesar dessas entraves, ele consegue escrever mais de 70 artigos científicos. É autor de 2 livros importantes e coautor de um livro que é Citologia Geral. Apesar de vários percalços que Ernest enfrentou, é possível notar que o seu legado ele foi bastante importante para a ciência atual. Ernest ele deixa legados tanto para a ciência, quanto na luta pelos direitos civis e pela igualdade racial. Em relação à sua contribuição para a ciência, podemos destacar que, como já foi falado, esse interesse e essa sua interação pelo ambiente marinho e essa sua interação pelas células desenvolveram a capacidade que Ernest ele vai relatar no seu livro Biologia Celular, da Superfície Celular, sobre a interação e a comunicação entre células. Então, aqui tem uma fotomontagem com o embriogênio de ouriço de 2 células, mostrando exatamente como se fosse uma anatomia dessa fertilização, como que ocorreria essa fertilização. Logo ao lado, nós temos a foto de 2 livros publicados por Ernest, que mostra exatamente essa questão dos métodos experimentais em ovos de animais marinhos e a biologia da superfície celular. Então, Ernest ele foi o pioneiro em estudos de células vivas e técnicas avançadas de microscopia.
essas técnicas foram justamente essas técnicas que ajudaram na observação direta das células e o seu desenvolvimento. Então, a partir desses princípios, desses processos, Ernst ele conseguiu trazer para a ciência a ideia da comunicação celular, a compreensão das células. E então, essa comunicação celular, Ernst vai começar a estudar mais esses mecanismos, e isso vai nos levar exatamente à diferenciação e à especialização dessas células. Então, ele foi um dos primeiros cientistas a reconhecer a importância da integração dos sistemas biológicos com o meio ambiente. Então, ele começava a perceber que a célula, ela tinha interferência do meio. Então, por exemplo, o pH, a pressão osmótica, a luz e as condições ambientais, a temperatura, tudo isso interferia e poderia estimular ou inibir algo dentro da célula. Então, isso é o princípio da comunicação celular. Além disso, a gente tem a diferenciação celular. Então, a especialização, células pluripotentes, totipotentes. Então, tudo isso, esse interesse por Ernst dentro dos ambientes marinhos, eles fazem com que o seu legado seja grande, seja importante para a ciência atual. Além disso, nós podemos citar também a sua influência, o seu legado no ambiente civil. Né? Ele se comprometeu com a luta e a questão da discriminação racial. Tanto é que na vida dele, todos os percalços que ele observou foi justamente devido à sua cor. E então, foi fundado uma fundação por seus alunos. Ernst já era doutor nesse momento, ele já era uma pessoa um pouco mais reconhecida, e através de seus alunos, 3 alunos, para ser mais específico, foi fundada a Fundação Omega Psi Phi, né? Que nós temos o selo da fundação, e essa fundação, ela, por bastante tempo, ela foi responsável por abrigar pessoas negras e trazer pessoas negras para dentro da ciência, trazer a ciência e expor a ciência para essas pessoas, dando oportunidades que outrora não era possível. Né? A gente pode ver, a partir dos slides anteriores, das apresentações anteriores, que Ernst ele não teve tanta chance de ascender na vida. Apesar de tudo isso, ele ascendeu, ele demonstrou o seu potencial. Dessa forma, nós agradecemos a todos. Aqui estão as referências e obrigado.